Pai, que a tua graça o alcance nessa hora, que o Senhor possa alcançar com a tua bênção, Deus, no nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa prover portas de emprego abertas, Senhor. Pai, que o Senhor possa prover para essas pessoas trabalho, clientes. Pai, que o Senhor possa abençoar ricamente a vida dos nossos irmãos, Senhor. Pai, e não só nessa área financeira, mas em todas as áreas da vida dos nossos irmãos. Alcança, Senhor, com a sua bênção nessa hora. É o nosso pedido, Senhor, nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe ricamente. Nessa hora, antes de ouvir a palavra, eu quero convidar você a se assentar aí confortavelmente, se desligar de todas as suas distrações e aproveitar aí para compartilhar essa transmissão, mais uma vez, aí com as pessoas. Se você ainda não fez isso, faça já. Já somos mais de dezenas de pessoas, irmãos, aqui conectadas. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Nós estamos aqui, nos alegramos com o Senhor por estarmos juntos na casa do Senhor. E aqui, você aí na sua casa e nós aqui na casa do Senhor, pregando a palavra de Deus, trazendo uma palavra do coração de Deus para cada um de nós. Está frio aí fora, um ambiente bem frio, o inverno chegou, mas graças a Deus pelo Espírito Santo que aquece os nossos corações. Por isso, prepare o seu coração, prepare a sua família, abra a palavra de Deus comigo no Salmo de número 2. Nós vamos falar hoje sobre o tema O Messias entronizado nos corações. O Messias entronizado nos corações. Nós vamos ler um salmo que não é muito pregado, não é muito lido, até porque é um salmo complexo, profético, escatológico, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa noite, vai falar ao coração da sua família, e nós nos alegramos por ouvirmos essa canção tão linda inicialmente. E agora juntos aqui, mergulhados na palavra de Deus, vamos experimentar da glória e da graça de Deus, falando aos nossos corações. O Messias entronizado nos corações. Salmo capítulo 2, a palavra do nosso Deus diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? É a pergunta do salmista. E no versículo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aí entra o versículo 4, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Louvado seja o nome do nosso Deus. O Messias entronizado no coração. Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração, e eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedindo a sua graça nesse momento da palavra. Pai, nós estamos aqui, Pai, porque queremos que Jesus, o Messias prometido a Israel, o Messias Salvador, ó Deus, venha reinar nos nossos corações. Nessa noite tão fria, somente Jesus pode aquecer os nossos corações. Somente o Teu Espírito Santo pode incendiar o nosso coração, a Tua glória nos envolver, a Tua palavra alimentar a nossa alma, o nosso coração, em tempos difíceis que estamos vivendo, em meio a uma pandemia, a uma crise sanitária, a uma crise econômica. Somente Jesus é a nossa esperança, somente Ele pode nos guardar no momento em que estamos vivendo. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor cuidará de nós. Como diz o Salmo 23, versículo 6, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor
me seguirão todos os dias e habitarei seguro na casa do meu Deus. Louvado seja o teu nome. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a tua palavra. Fala conosco, ministra em cada coração, em cada família. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. O Messias entronizado nos corações. Como é que está o teu coração, meu irmão, minha irmã? Em meio a essa pandemia, em meio a essa crise econômica, como é que está o teu coração? Jesus é o Rei Supremo do teu coração, da tua vida. Quem é que está entronizado no centro da tua existência, no centro da tua alma, no teu coração? Quem é que governa a tua vida? É sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Esse é um lindo salmo, um salmo profético. Ele aparece 18 vezes no Novo Testamento, é um dos salmos que mais aparece no Novo Testamento. Esse salmo também é um salmo davídico, ou seja, foi escrito pelo grande rei Davi, o maior rei que já vivenciou, né, o império ali, o reino de Israel, juntamente com seu filho Salomão. Davi e Salomão, sem dúvida nenhuma, são os dois maiores reis de Israel, no apogeu, no maior momento do reinado de Israel. Esse grande rei Davi escreve esse lindo salmo profético para abençoar o seu coração, para abençoar os dias de hoje. Olha como a palavra é atemporal, olha como a palavra é eterna, ela fala conosco, né? Esse salmo provavelmente foi escrito há uns 3.000 anos atrás, mas ele ainda fala ao seu coração, ele ainda fala ao meu coração. O rei Davi traz esse salmo real e esse salmo messiânico para aquecer os nossos corações nessa noite profética. Aqui esse salmista, o salmista Davi, ele fala desse grande rei, Jesus de Nazaré, o rei de Israel, o Messias prometido aos filhos de Deus, ao remanescente fiel, ao povo do Senhor. Nós vemos aqui um contraponto, ao mesmo tempo que menciona esse grande rei, o rei de Israel, o Messias, também fala por outro lado de uma rebelião, a rebelião das nações, a rebelião dos inimigos de Deus, dos ímpios, dos incrédulos, daqueles que são reprovados por Deus por viver uma vida longe do Senhor. É um salmo que fala, meu irmão, minha irmã, do descendente de Davi, Jesus de Nazaré, que regirá esse mundo com cetro de ferro, com justiça, com glória, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Por isso receba aí na sua casa a paz de Deus, que excede todo entendimento, a justiça do reino de Deus, sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, e a alegria do Senhor, que é a nossa força, conforme Neemias 8:10. Aqui nós vemos um salmo que fala sobre esse reino universal de Jesus. Jesus que tem um trono estabelecido para sempre, louvado seja o nosso Deus. E nós vemos nesse lindo salmo, irmãos, e é o que nós vamos falar aqui nessa noite, 4 vozes desse salmo messiânico. 4 vozes desse salmo messiânico, ou 4 momentos proféticos para o seu coração, para o meu coração, 4 vozes do salmo messiânico. Quais são essas vozes? O que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite tão especial? Em primeiro lugar, nós vemos a voz das nações. O que a palavra de Deus está nos chamando aqui, do versículo 1 ao versículo 3, é de uma conspiração, como eu falei. A conspiração, a voz das nações. Como é que essas pessoas sem Deus, esses rebeldes, as nações contrárias à palavra de Deus, e hoje mais do que nunca, os dias que nós estamos vivendo, um tempo de sujeira, tempo de corrupção, tempo de impiedade, o que eles tramam contra Deus? O que eles fazem contrário ao reino de Deus? É o que nós vamos ver nesse lindo trecho. Eu vou ler novamente o Salmo 2, de 1 a 3, diz: porque se enfureceram os gentios e os povos, imaginam coisas vãs. É o que eles fazem, coisas vãs, imaginações fúteis. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor. É tudo que nós vemos, uma sociedade ímpia, uma sociedade conspirando contra o Senhor, contra o seu ungido. Você pode ver na palavra que a palavra ungida aqui está com U maiúscula, ou seja, está se referindo ao Messias, a Jesus, o ungido de Deus. E aí o que eles tramam? Eles dizem: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas.
tramam contra o Senhor Jesus, tentam de alguma maneira se levantar contra Ele. Então, dentro dessa conspiração, dentro dessa voz das nações, que vai do versículo 1 ao versículo 3, nós aprendemos coisas valiosas aqui. Nós vemos que eles se rebelam contra Ele. Os seres humanos se rebelando contra o ungido do Senhor. As pessoas se rebelando contra o Senhor. Isso não é de hoje. Desde lá da Torre de Babel, nós vemos as nações tramando contra o Senhor. Lá no deserto, o povo de Israel teimando contra Deus, se rebelando contra Moisés e os decretos do Senhor. Nós vemos também na crucificação, Jesus lá pendurado no madeiro, e as pessoas zombando, dizendo para Jesus: se és filho de Deus, desce dessa cruz, zombando do Senhor. Então nós vemos isso, e nós também vamos ver lá no Armagedon, profeticamente no futuro, no final da tribulação, nesse momento profético, nós vamos ver as nações se voltando contra o Messias que está vindo em glória, para implantar seu reino milenial na terra. Então, por toda a história humana, nós vemos as nações tramando, os povos se rebelando contra o ungido do Senhor, contra Jesus de Nazaré. Deus havia guiado, ao longo da história, Deus havia intervido, tantas vezes guardado o seu povo, guardado as vidas, guardado os seres humanos, guiado as pessoas, a sua revelação ao seu coração, a uma intimidade com Ele, apontando sempre o Salvador, ungido do Senhor, Jesus de Nazaré. Nós vemos aqui eles se rebelando de maneira fútil, de maneira tola, inúteis, homens se levantando contra a vontade do Senhor. E hoje não é diferente. Quantas e quantas pessoas se voltando contra o Senhor, se voltando contra a palavra de Deus, se voltando contra os princípios e valores do reino de Deus estabelecido, contra a família, por exemplo. Promovendo o aborto é outro exemplo, promovendo toda sorte de corrupção, iniquidade, injustiça, imoralidade. Hoje mais do que nunca nós vemos as nações, nós vemos as pessoas se levantando de forma rebelde contra o Senhor. A Bíblia diz lá em Jeremias 5,5, são animais obstinados, são homens e mulheres enfurecidos, e se levantam contra o Senhor o tempo todo. Uma geração perversa, uma geração iníqua. Tomara que você não faça parte dessa geração. Tomara que você esteja nesse mundo, mas não se deixe contaminar pela sujeira desse mundo, dessas nações que se rebelam, dessa conspiração contra o Messias de Jesus. A voz das nações representam isso. Querido, aprenda comigo, a verdadeira liberdade só pode ser encontrada quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós obedecemos a Deus e fazemos a sua vontade. Só assim seremos livres de verdade. Se você ficar preso ao pecado, aprisionado à coisa errada, querendo todos esses prazeres e deleites desse mundo, você vai ser escravo do pecado, você vai ser manipulado pelo diabo. Mas a verdadeira liberdade só poderá ser encontrada quando nós nos sujeitamos a Deus e fazemos a sua vontade. Revelada onde? Revelada na palavra. Irmão, preste atenção, liberdade sem autoridade é anarquia, é confusão, é a nossa geração rebelde, obstinada, como nós estamos falando, e a anarquia traz destruição. Nós vemos, sempre que tem convulsão social, vem aqueles black blocs, com roupa preta, com máscara nos olhos, quebrando tudo, quebrando o comércio, quebrando os bancos. Liberdade sem autoridade é anarquia, e a anarquia traz destruição. Não seja assim, meu irmão. Seja obediente a Deus, seja submisso à palavra de Deus, obedeça aquilo que Deus diz na sua palavra. Um teólogo inglês certa vez disse, Forsyth, ele disse: a primeira obrigação de toda alma não é encontrar a sua liberdade, mas sim encontrar o seu Senhor. Será que Jesus é o Senhor da tua vida? Será que Jesus é o Senhor do teu coração? É fácil dizer eu sou crente, é fácil dizer sou cristão, é fácil dizer eu amo a Deus, mas o seu amor por Deus é provado na sua submissão, em estar debaixo da missão de Cristo, em reconhecer o ungido do Senhor, em obedecer às suas palavras. É o que Jesus disse: aquele que me ama
obedece os meus mandamentos. Aquele que ama o Senhor tem autoridade no mundo espiritual, porque a nossa autoridade espiritual tem como plataforma a nossa obediência a Deus, meu irmão, mas as nações não. Os povos sem Deus são rebeldes, desafiam a Cristo, desafiam a igreja, desafiam o Messias, desafiam o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tomara que você não seja esse rebelde, tomara que você não faça parte dessa gente contrária ao Senhor. E tome cuidado, querido, que os valores mundanos, a sujeira desse mundo, as coisas erradas, elas vão perpetuando, vão entrando, vão penetrando na nossa mente, no nosso coração, na maneira em que nós vamos nos enchendo com o lixo desse mundo, com a sujeira dessa terra. Às vezes até sem perceber, você já está com uma mentalidade mundana, você já está com uma mente perversa, você já está com uma mente rebelde, como tem hoje cristãos rebeldes, como tem crente que não obedece à palavra de Deus, como tem hoje crente que não se submete às lideranças espirituais, como tem crente hoje infiel, desleal, rebelde. Irmão, lembre-se daquilo que nós temos ensinado aqui. Os rebeldes não herdarão o reino dos céus. Deus não vai levar um novo Lúcifer para lá, não. Somente os submissos, somente aqueles que reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador, como ungido de Deus nas suas vidas e forem governados pelo Espírito Santo, somente esses são filhos de Deus, somente esses vão para o céu. Então o primeiro momento é essa, a conspiração das nações, a voz dessas nações é a primeira voz que nós destacamos do versículo 1 ao versículo 3. Jesus é rei, aprenda isso, Jesus é sacerdote, Jesus é profeta e deve ser obedecido pelos verdadeiros filhos de Deus. Segundo princípio que nós aprendemos, ou segunda voz que aparece nesse lindo Salmos, é a voz de Deus Pai. E aqui nós vemos Deus Pai, zombando desses que se acham melhor do que Deus, desses que acham que podem tramar contra Deus, desses que têm um coração soberbo, altivo, rebelde, anárquico, insubmissos, réprobos, reprováveis diante de Deus. Aí nós vemos nesse segundo momento a zombaria de Deus, a voz de Deus zombando desses rebeldes, a voz do Pai. Irmão, aprenda, Deus não tem medo de homem nenhum, Deus não tem medo desses homens insignificantes, mulheres insignificantes, que se rebelam contra Deus. Deus zomba deles, diz a palavra de Deus. Vamos ler no versículo 4, a Bíblia diz: ri-se aquele que habita nos céus. Quem é que habita nos céus? O Senhor. O Senhor zomba deles. Nós vemos aqui a zombaria, o segundo princípio. E na sua ira seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Versículo 6, eu porém constituí o meu rei. Você pode observar que a palavra rei aí tem R maiúsculo, se refere a Jesus. Eu porém constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, louvado seja o nome de Deus. Então nós vemos aqui, Deus não tem medo de homens insignificantes, que se rebelam contra Ele, que se levantam contra Ele. Deus ri deles, Deus os menospreza. Nós vemos aqui que até os poderosos, os governantes, são grama a ser cortada por esse grandioso Deus. Meu irmão, se você se rebelar, Deus vai tratar com você. Se você não obedecer a palavra de Deus, quem se quebra é você. Nós temos ensinado aqui desse púlpito, quem quebra a lei de Deus, quem se quebra é você. Quando eu quebro a lei de Deus, quem se quebra sou eu. Então Deus nos livre de desobedecermos aos seus mandamentos, de desobedecermos a sua palavra, de nos levantarmos contra as autoridades de Deus. Deus nos livre de tudo isso. E lembre-se, até os poderosos, até os governantes são grama a ser cortadas pelo Senhor. As nações poderosas são gotas em um balde nas mãos de Deus, não são nada. Você sem Deus não é nada, mas você com Deus tem tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje Deus está chamando as nações com a sua graça.
Deus está chamando as pessoas ao arrependimento. Ele está chamando eu e você para crermos no seu Filho, para vivermos a sua vida abundante. Nós vemos que um dia, Deus falará através de juízo. E esse juízo está chegando, meu irmão. A porta da graça está se fechando. Jesus está voltando. O tempo de buscar Deus é agora. Porque logo depois do arrebatamento da igreja, logo depois da ressurreição dos justos, a Bíblia diz que vai vir um período terrível sobre a terra, chamado de tribulação. Tribulação. São os juízos de Deus sobre a terra. Aí já não é Deus aqui cheio de graça, amor, compaixão pelas nações. Não, é Deus tratando as nações que se levantaram contra Ele. É Deus irado. São julgamentos iracundos de Deus. Deus se irando sobre a terra e destilando as taças, as trombetas, os 7 selos, que cada um deles são julgamentos terríveis que virão sobre a terra. E nós estamos chegando nesse momento profético. Por isso, coloque em dia a tua vida, conserta a tua vida com o Senhor, põe em ordem a tua casa, obedece ao Senhor. Não é tempo de brincar de ser crente, não é tempo de brincarmos com as coisas de Deus. Leve Deus a sério, porque o dia do juízo, o dia da ira de Deus, os julgamentos de Deus estão prestes a acontecer nessa terra. Olha só, uma doença, do ponto de vista de Deus ainda profético, meu irmão, isso aqui é fichinha. Essa pandemia que nós estamos vivendo é fichinha perto dos juízos relatados na palavra de Deus, que ainda vão acontecer sobre a terra. Então, irmão, assim como Deus deu vitória a Davi, ao grande rei Davi, Deus também, Jesus triunfará sobre os seus inimigos. Que você seja um amigo de Deus, que você seja amigo de Jesus, e não um filho da ira, um filho da desobediência, um inimigo de Deus. Lembre-se, aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Você está nesse mundo, mas o mundo não pode estar em você. O mundanismo, as coisas erradas, os princípios errados, os valores equivocados, não faça isso. Só existe um rei, irmão, e esse rei é Jesus. No nosso coração só pode reinar 2 pessoas, ou o rei do teu coração, ou está entronizado no teu coração, que é o título dessa mensagem, o Messias, o rei dos reis, Jesus de Nazaré, ou então o outro rei do seu coração é o seu eu, é você mesmo, o reizinho do seu coração, e o diabo está por detrás, te enganando, gerando soberba, arrogância, rebeldia, desobediência, e vai experimentar sim do chicote de Deus, da ira de Deus e do julgamento do Senhor sobre a terra, se você não se arrepender. Só existe um rei, só existe um filho do homem, Jesus de Nazaré, que se assenta no trono. Tomara que ele se assente no trono do seu coração. Levante as mãos para os céus comigo e fala: Senhor Jesus, reine no trono do meu coração. Que Jesus seja o rei soberano no trono do seu coração. Hoje Israel, irmãos, não tem rei, só tem presidente, primeiro-ministro, mas em breve Cristo reinará a partir de Israel. Cristo reinará, como fala aqui, no Monte Sião, na cidade de Jerusalém. Nós vemos nesse salmo lindo a morte de Jesus revelada do versículo 1 ao versículo 3, eles tramando ali contra o Cristo, contra o ungido do Senhor. Nós vemos aqui a entronização de Jesus pelo Pai no versículo 6, nós vemos a ressurreição de Jesus mencionada aqui no versículo 7, e nós vemos a volta gloriosa de Jesus mencionado no versículo 8 e versículo 9, a pessoa central do salmo número 2, mencionado 18 vezes no Novo Testamento, é Jesus de Nazaré. Tomara que Jesus seja o centro do teu coração, tomara que Jesus seja o centro da tua casa e da tua família, que Jesus reine soberanamente lá. Então, primeira voz, a voz das nações, nós vemos a conspiração. Segunda voz que nós ouvimos é a voz de Deus o Pai, rindo, zombando daqueles que acham que podem se levantar contra Ele. E a terceira voz que nós vamos mencionar é a voz do Filho do Homem, é a voz de Jesus. Filho do Homem é um título messiânico, é um título de identificação de Jesus de Nazaré comigo e com você, com a humanidade. Filho do Homem fala de Jesus
Deus homem que habitou entre nós, que encarnou, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E aqui nós vemos um Cristo vitorioso, nós vemos a vitória. O terceiro princípio, a terceira voz é a vitória do Cristo. A voz do Filho do Homem, do versículo 7 ao versículo 9, a Bíblia diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, ou seja, o próprio Deus Pai, dizendo: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, Deus Pai falando para Jesus, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Os missionários adoram esse versículo do Salmo 2, versículo 8, né? Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua permissão. E o versículo 9 diz assim: com vara de ferro a regerás, e despedaçarás como um vaso de oleiro. Aqui está falando do governo de Cristo, no milênio. Jesus vai reger as nações, com vara de ferro. Jesus vai quebrar todos os vasos, vai despedaçar todos aqueles que se levantarem contra ele com uma atitude rebelde, soberba, altiva. Nós vemos aqui Deus governando por toda a sua criação, através de decretos soberanos de Deus. Nós vemos Jesus como filho amado do Pai. Quando Deus olha do céu, né? Até no batismo de Jesus aconteceu isso. Jesus disse: tu és, né? Aqui está o meu filho amado em quem me comprazo. Profeticamente, é esse relato aqui também. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Jesus foi gerado pelo Pai, de maneira sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo. No ventre da Virgem Maria, nós vemos Jesus sendo gerado, o Deus homem, vindo e habitando entre nós. Ele é o Filho amado do Pai, Ele é o nosso exemplo de vida. Será que você tem seguido o exemplo de Jesus? Será que você tem vivido a vida de Jesus? A vida de Jesus tem sido constante na sua vida? Você tem vivido uma vida parecida com Jesus? Ele é o Senhor, e em breve, meus irmãos, o Filho do Homem governará sobre tudo e sobre todos os reinos dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele esmagará as nações rebeldes, como o vaso aqui que está sendo quebrado. Ele esmagará as nações rebeldes, como vasos de barro que foram quebrados. Deus esmagará os rebeldes. Meu irmão, não é isso que Deus tem para você. Não seja rebelde, seja obediente, usufrua da vida abundante, da vida plena, da vida abençoada que Jesus tem para mim e para você. Mas reconheça isso: Jesus é Deus, Jesus é Rei, Jesus é o conquistador do seu e do meu coração. Ele é o conquistador desse mundo, Ele é o conquistador da humanidade. Ele conquistou o meu coração, como diz o Asaf Borba, né, naquela linda música. E entenda, meu irmão, que todos os inimigos de Cristo serão derrotados. Sejam as nações dessa terra, seja o anticristo. Profeticamente a Bíblia diz que ele será derrotado, o falso profeta será derrotado, Satanás e seus demônios serão derrotados, e o último inimigo, que é a morte, já foi derrotado na ressurreição e será finalmente derrotado a nível de humanidade no final de todo o plano profético de Deus sobre a terra. Todos os inimigos de Cristo serão derrotados. Nações, falso profeta e o anticristo, né, ou a besta, a morte, Satanás e seus demônios serão derrotados. Louvado seja o nome do Senhor. E a quarta voz que nós vemos é a oportunidade que Deus dá para mim e para você, a voz do Espírito Santo. É o que nós vemos do versículo 10 ao versículo 12. Olha o que o Espírito Santo fala para nós. Olha a voz do Espírito Santo através da unção e graça que Deus derramou no salmista Davi. A Bíblia diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Olha o que Deus espera de nós: que nós sirvamos a Ele com temor, temor de Deus, medo de pecar, temor de ferir o coração de Deus, temor de perder a nossa intimidade com o Pai. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor.
Querido, eu declaro sobre a tua vida o temor do Senhor, o espírito de temor do Senhor, o mesmo espírito que estava sobre o Cristo, o espírito de santidade, o espírito de discernimento espiritual para os dias difíceis que nós estamos vivendo, o espírito de alegria, de gozo no Senhor, de paz vindo sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. A Bíblia Sagrada diz no versículo 11 no final: alegrai-vos nele com tremor. Nós nunca podemos perder o temor do Senhor. O verdadeiro cristão, ele teme e treme diante de Deus. Claro que aqui não é um medo paralisante, um medo atormentador, aqui é um medo que nos autopreserva, ele nos guarda, ele nos preserva, ele nos livra do mal. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está lá em Provérbios 1, é o apartar-se do mal, é esse tipo de temor e tremor que a palavra de Deus diz. E por último, o versículo 12 diz: beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Glória a Deus. Então a quarta voz é a voz do Espírito Santo, é uma oportunidade que se abre para mim e para você. Então, diante da grandeza do Rei, entregue-se ao Rei Jesus, abra o seu coração. Por isso esse tema, o Messias entronizado nos corações. Jesus quer ser entronizado na tua vida, na tua casa, na tua família. O Espírito Santo está chamando nessa noite pecadores ao arrependimento, pecadores à conversão de vida, a restauração dos lares, a restauração dos corações diante do Senhor. É o Espírito Santo chamando tanto grandes quanto pequenos, tanto reis quanto plebeus, como também o clero, chamando todos ao reconhecimento do Salvador e do Senhor Jesus de Nazaré. Grandes e pequenos precisam de Jesus. Governantes e poderosos precisam de Jesus, pessoas simples e singelas precisam de Jesus. Deus salvará pecadores, antes dele derramar a sua ira sobre a terra. Então, irmão, é Deus te chamando, através do Espírito Santo, é o Espírito Santo chamando aqueles que outrora eram rebeldes, aqueles que outrora eram filhos da ira, filhos da desobediência, da qual o príncipe desse mundo, Satanás, havia cegado o entendimento, para que não resplandecesse a luz do Evangelho. Eram inimigos de Deus, como diz Efésios 2, eram filhos da ira, mas agora são chamados amigos de Deus, se tornaram servos do Senhor. Reconheça a autoridade de Jesus sobre a tua vida, reconheça Jesus como o Messias do seu coração, renda-se completamente a Ele, com amor submisso. Quem mais ama Jesus é quem mais se submete ao Senhor. A Bíblia Sagrada diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É tempo de submissão. Os tempos difíceis que nós estamos vivendo, irmãos, hoje mais do que nunca, é um momento de submissão, de tomarmos cada decisão debaixo do governo do Espírito Santo, debaixo da voz do Espírito Santo. Renda-se completamente ao Senhor, com um amor submisso, e como diz a Bíblia, bem-aventurados são todos aqueles que nele refugiam, todos aqueles que são filhos de Deus, todos aqueles que reconhecem Jesus como Messias do seu coração. O Messias quer ser entronizado no seu coração. O Messias quer ser entronizado na sua casa. O Messias quer ser entronizado no seu casamento, meu irmão. O Messias quer ser entronizado na sua empresa, no seu negócio, no seu comércio, em tudo aquilo que está nas tuas mãos. Lembre-se, Ele governa, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Não há nada nessa terra que passe desapercebido pelo Senhor, pelo Rei do universo, pelo Criador de todo o universo. Deus reina soberanamente sobre toda a sua criação, e Ele age, Ele interage, Ele opera na história humana, Ele faz milagres e maravilhas na sua e na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. 4 vozes do Salmo messiânico. Primeira voz, a voz rebelde das nações.
Segunda voz, a voz de Deus Pai, zombando e rindo daqueles que se levantam contra eles. Terceira voz, a voz do Filho do Homem, declarando a sua vitória nos céus e na terra e debaixo da terra, sendo entronizado sobre os corações humanos. E a quarta voz, a voz do Espírito Santo, chamando pecadores ao arrependimento, à submissão em amor a Jesus de Nazaré, o Senhor e Salvador da nossa vida. Confie nele, vale a pena confiar em Jesus. Abra o seu coração para Jesus, deixa Jesus operar maravilhas na tua vida. Em nome do Senhor, nós estamos aqui para declarar isso. Deixa eu orar por você, encerrando esse momento profético. Pai, nós estamos aqui com essa palavra, Pai, onde o centro dessa palavra é o Messias prometido a Israel. É o Messias também dos gentios que se convertem a ele. É o Messias, ó Deus, que reinará a partir de Israel. Senhor, nós queremos nos submeter a Ti. Senhor, nós queremos obedecer a Ti. Senhor, nós queremos viver contigo a vida abundante que o Senhor estabeleceu para nós. Opera maravilhas no meio do teu povo, protege a tua casa, a tua igreja, membros, frequentadores, em meio a essa pandemia, em meio a essa crise econômica. Ó Deus, opera milagres e maravilhas no meio dos teus filhos, ó Deus. Transfere as riquezas dos ímpios, coloca na mão dos teus santos, abençoa a tua casa, que nunca falte mantimento na casa dos teus filhos, que nunca falte provisão, recursos, riquezas, bênçãos na casa do Senhor. Pai, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, que a tua graça bendita faça diferença na nossa vida, que venhamos a desfrutar todos os dias do favor e da bênção do Senhor. Ó Deus, nós oramos, ó Deus, e nos alegramos com a Nilceia, ela que estava internada e recebeu alta, Pai, louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos em favor do Ari, Pai, que estava internado, mas já teve alta, glória a Deus por isso, e nos alegramos com os nossos irmãos. Nós oramos em favor da Creuza, ó Deus, que teve 9 parentes que venceram a luta contra o Covid, Pai, como fruto da oração da tua igreja, do teu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós nos alegramos, ó Deus, e colocamos a Maria de Lourdes, que testemunha a cura do seu sobrinho, que estava internado, mas louvado seja o nome do Senhor, já saiu daquela situação. Nós oramos em favor das famílias Zani, a Ana Neves, Jorge Pereira, família Lima, família Bona, a família do Cauã, ó Deus, os 4 sobrinhos da Cleusa que estão com Covid, mas em nome de Jesus serão curados, tocados pelo poder de Deus. Oramos em favor de uma porta de trabalho na vida do Rodney. Pai, abre essa porta, envia um anjo a trabalhar a favor do teu filho. Colocamos a Sônia Maria, que pede oração pela sobrinha, e o Hesler, Pai, que está com Covid-19, está entubado lá na UTI. Ó Deus, opera esse milagre, ó Deus, opera com poder, ó Deus, envia um anjo lá onde ele está, em nome de Jesus, tocando do alto da cabeça à planta dos pés, curando ele, restaurando o espírito de morte. Sai no nome de Jesus, que a glória e a graça do Senhor alcance todas essas situações, os demais problemas, dificuldades econômicas, problemas na família, problemas afetivos, amorosos, sentimentais, seja o que for, ó Deus, carências, necessidades gerais. Ó Deus, vai enviando um anjo para operar milagres e maravilhas em cada uma dessas situações, Pai, abençoando o teu povo, ó Deus, abençoando os teus filhos, a tua casa e a tua igreja. Pai, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, venha sobre os nossos lares, que o Senhor purifique-nos com o sangue precioso de todo o pecado, nos lave com seu sangue precioso, que o Senhor te abençoe desde Sião, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de paz, que a glória do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até o arrebatamento da igreja, até a volta de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, e que o Senhor te dê vitória sobre todas as dificuldades, lutas, problemas gigantes, caiam por terra em nome de Jesus, e o favor, a bênção, a glória e a graça do Senhor venha sobre você, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Siga-nos nas redes sociais, irmãos. O Instagram do pastor Giovanni é Instagram, @PRGIO, Instagram PRGIL.
E o nosso YouTube é youtube.com/prgiovanni. Nós temos várias ministrações ali, estudos. Todo dia eu procuro postar um videozinho ali de devocional, um ensinamento da palavra de Deus, ensinos teológicos para abençoar o seu coração. E não se esqueça, principalmente, de entrar no site betelonline.com.br, onde nós temos ali disponível todas as ministrações dos últimos 5 anos, já estão disponíveis ali para abençoar o teu coração, a tua casa, a tua família, para ser bênção para você nesse tempo. Aproveite esse tempo, querido, para ser edificado, para crescer e florescer no Senhor, para crescer em sabedoria, graça, entendimento, discernimento para esses dias que nós estamos vivendo. Por isso, entre lá no site da Igreja Batista Betel, deixa a sua oferta, se não, pelo menos vá lá, assista também as nossas ministrações, compartilhe com outras pessoas. Por exemplo, ontem eu ministrei sobre a esperança do cristão. Eu trouxe ontem à tarde, às 15 horas, 10 características da esperança do cristão. Quais são elas? Da onde vem? Aonde se fundamenta a esperança do cristão? Em tempos tão difíceis, nada mais relevante e importante do que nós falarmos acerca da importância da esperança no nosso coração. Então entre lá no site betelonline.com.br e assiste essa ministração e as demais ministrações dos pastores, obreiros e obreiras e convidados da Igreja Batista Betel. Que Deus te abençoe, continue conosco, conectado com o coração de Deus em primeiro lugar e conectado com a Igreja Batista Betel. Seja fiel à sua igreja, nos dízimos, nas ofertas, sabe, amado, continue firme e forte, sempre abundante, na obra e na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, amém e amém. Logo em seguida, nós vamos ouvir uma linda canção. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, vamos adorar ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor. Amém, querido. Glória a Deus. O Senhor é tremendo, o Senhor é bom e Ele é soberano sobre todas as coisas. Bom estar com você nessa noite. Que o Senhor te abençoe imensamente. No nome de Jesus, graça e paz.